E aí galera do canal MMC, vamos com mais um vídeo aqui no canal, galera. Então chega chegando, moçada, porque nesse vídeo nós vamos reagir aí à opinião de Fernando Morientes, ex-jogador centroavante do Real Madrid, de qual foi o melhor brasileiro da história do Real. Bora curtir o vídeo? Antes de começar esse vídeo, reagindo à opinião de Fernando Morientes de quem foi o melhor jogador da história do Real, primeiro eu vou falar quem foi Fernando Morientes. Para você que não conhece Fernando Morientes foi centroavante do Real Madrid de 1997 a 2005. Ganhou 3 Liga dos Campeões e 2 La Ligas, 2 títulos da La Liga aí na conta de Fernando Morientes. Agora bora curtir e vamos ver qual é a opinião do Fernando Morientes sobre os brasileiros que atuaram pelo Real. Kaká ou Sávio? Já começou alto nível a pergunta, já botou Kaká e Sávio aí. Pra você, quem é melhor? Antes da opinião do Fernando Morientes, fala pra mim, quem é melhor, Kaká ou Sávio? En la historia del Real Madrid, Sávio. Sávio. Apesar de muitos que vão questionar essa opinião de Fernando Morientes entre Kaká e Sávio, ele não está falando quem é melhor jogador, quem foi melhor jogador, quem talvez teve a melhor carreira. Ele está falando aqui quem foi o melhor jogador na história do Real Madrid. Então, nesse sentido, eu também concordo com ele, que é o Sávio. Sávio ou Rodrigo? Então, aqui eu vou ficar curioso de qual vai ser a regra que ele vai usar com o Sávio e com o Rodrigo. Para mim, o Sávio tem mais história, foi melhor na história do Real Madrid, até porque o Rodrigo está construindo a sua história ainda. Então aqui eu ainda acho que é o Sávio, mas vamos ver a opinião dele. Rodrigo. Então, ele não foi tão coerente assim, né? Ele usou uma regra para Kaká e Sávio e usou uma outra regra no caso de Rodrigo e Sávio. Foi aquilo que eu falei. Na história do Real Madrid, eu acho que o Sávio foi mais jogador que o Rodrigo. O Rodrigo com certeza vai ser mais jogador do que o Sávio, mas ainda nesse momento eu ainda acho que o Sávio é mais jogador, melhor jogador, né? Pensando na história do Real Madrid do que o Rodrigo. Rodrigo ou Casemiro? Casemiro. Aqui sem discussão, né? O Casemiro é muito. Quando fala de história do Real Madrid, o Casemiro é muito mais do que o Rodrigo na situação de melhor jogador na história do Real. O Casemiro sobra e vai ser difícil tirar o Casemiro aí dessa briga, tá? Pode colocar aí, porque o Casemiro é muito monstro quando fala da história de Real Madrid. Casemiro ou Júlio Batista? Casemiro. Aqui muito simples, né? Muito fácil. O Casemiro é muito mais do que o Júlio Batista, muito mais mesmo, então não tem nem conversa, passa batido, porque aqui o Casemiro sobra. Casemiro ou Flávio Conceição? Casemiro. Outra também muito baba, né? Casemiro muito mais do que realmente o Flávio Conceição. Casemiro sobra nessa situação também. Casemiro ou Éder Militão? Aqui talvez fica parecido com aquela situação do Sávio com o Rodrigo, né? Aí vamos ver qual é a regra que ele vai usar aqui. Com certeza o Casemiro ele vai votar no Casemiro, com certeza, porque o Casemiro é de sobra aí muito melhor, né, jogador na história do Real do que o Militão. Casemiro. Casemiro ou Vinícius? Aqui já ficou mais difícil, né, galera? Aqui já ficou mais difícil, hein? Complicadíssimo essa daqui. Vinícius. Mas eu também votaria no Vinícius Júnior, né, galera? Eu também votaria no Vinícius Júnior por aquilo que ele já construiu no Real, por aquilo que ele já decidiu pelo Real. Então nessa aqui eu também votaria no Vinícius Júnior, com o coração doendo, mas eu também votaria no Vinícius Júnior. Vinícius ou Roberto Carlos? Aqui me Roberto Carlos. Na história do Real não tem como, né? O Roberto é muito maior do que o Vinícius Júnior, muito melhor do que o Vinícius Júnior na história do Real. O Roberto Carlos foi um ícone aí do Real Madrid, marcou uma época, marcou uma geração, então o Robertão aí está bem posicionado. Eu concordo aí com a escolha do Morientes. Carlos. Roberto Carlos ou Marcelo? Aqui é difícil, tá, galera? Marcelo também foi muito grande na história do Real Madrid, muito grande mesmo, jogadorzaço. Mas se a gente for pensar que o Marcelo foi sucessor do Roberto Carlos é o cara e depois vem o Marcelo, que também é o cara.
mas eu também ficaria com o Roberto Carlos nessa daí, com o coração doído, mas eu também ficaria com o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos ou Cara, essa daqui difícil demais, hein? Difícil demais. Antes dele dar a opinião e do Morientes dar a opinião, eu queria saber a sua opinião. Coloca aqui, Roberto Carlos ou Ronaldo? Quem foi melhor na história do Real Madrid? Eu quero ver a sua opinião. Eu quero ver a sua opinião antes de soltar. Cara, pra mim, eu ficaria com o Ronaldo. Eu ficaria com o Ronaldo aí. Eu acho que o Ronaldo na história do Real Madrid, eu ficaria com o Ronaldo. Mas se ele ficar com o Roberto Carlos também, pra mim não vai ser surpresa nenhuma. E pra você, quem foi o melhor brasileiro da história aí do Real Madrid? Ronaldo? Roberto Carlos. Ele escolheu o Roberto Carlos, galera. Ele escolheu o Roberto Carlos, mas é aquilo que eu falei, tá muito bem servido. Tanto o Ronaldo quanto o Roberto Carlos foram imenso na história gloriosa do Real Madrid. Então tá aí a opinião de Fernando Morientes. E aí, você concordou 100% com o Fernando Morientes? Você discorda de algum? Deixa aqui no comentário, mas não saia do vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal MMC18. E não se esqueça de compartilhar muito esse vídeo, porque você ajuda muito o nosso canal. Valeu, beijo no coração e fui, moçada. Valeu, fui.